Todo ano no EvoluTI a gente tem um painel exclusivamente formado por mulheres. E esse ano não foi diferente. Esse tem um gostinho especial, porque uma das pessoas que vai fazer parte do painel, a Andrea, ela é da WorkHub, nossa co-organizadora, foi quem proporcionou, né, quem ajudou que a gente estivesse aqui fazendo esse evento aqui dentro do Cubo. Então, meninas, por favor. Bem-vindas. Bem-vindas. Quem não conhece a WorkHub, acabei me conectando com elas, principalmente pela questão de sinergia, né, de trabalho, de tecnologia. Eles são uma plataforma, um facilitador. Então, acho que vou deixar a Andrea fazer o pitch dela, mas a gente que trabalha com tecnologia não dá para abraçar todas as pontas, né? E SharePoint era um desafio gigantesco nas entregas de projeto para a gente. Quando a gente conheceu o WorkHub e a gente viu a sinergia, eu falei, nossa, Andrea, temos que estar mais próximos, temos que ter trabalho juntos. E chegamos num cliente nosso que adquiriu e que realmente eles entregaram num prazo surpreendente. Eu sempre falei para ela que ela é louca de falar o prazo, mas deixa ela falar. Bem-vinda, Então, bem-vinda, Andrea, Jennifer, uma honra ter vocês aqui conosco. Polly e Patrícia. Está aí a conexão das meninas. E sejam muito bem-vindas ao EvoluTI. Obrigada por ter aceitado, por ter feito acontecer. Está sendo bem especial. Vocês revezam os microfones? Sim, pode deixar. Porque... Bem-vindas. Não, só bate-papo. Ainda bem, não. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo espaço aqui para a gente participar com vocês do evento. Bom, só fazendo o jabazinho, né? A WorkHub, a gente faz portais corporativos, principalmente intranets, integradas ao ambiente Microsoft 365. Então, a gente usa o SharePoint como base e, quando a gente instala o produto, já sai integrado com um montão de coisas da Microsoft, né? E a grande mágica dessa brincadeira é que a gente faz em 7 dias. Então, em 7 dias, na verdade, verdadeira, a informação que a gente não conta é que a nossa instalação leva exatamente 12 minutos. Mas 12 minutos não é comercial. Então, comercialmente falando, a gente entrega em 7 dias. Mas, bom, hoje a ideia é a gente conversar aqui um pouquinho sobre inovação aberta, Open Innovation, né, e um pouquinho dos desafios e da relação entre startups e as grandes corporates, né, ou as grandes empresas. Enfim, oportunidades, desafios e tendências que a gente vê dentro desse setor. É uma coisa, se é que dá para chamar de setor, né, mas, enfim, hoje é uma grande pauta, né, no mercado. Existem vários desafios, tanto para as startups, para as empresas, desafios de mercado, desafios internos, enfim. E a ideia desse painel hoje é a gente conversar um pouquinho sobre isso, trazer diferentes visões, né? E, para isso, eu convidei aqui 3 pessoas incríveis, né, e que têm visões, né, e vêm de lugares diferentes desse ecossistema de inovação. Então, a Jennifer, CEO e fundadora da Pluri, já vou pedir para cada uma se apresentar. A Patrícia está na frente de Cloud do Itaú e a Polly na frente de entrega de projetos de inovação na The Bakery. Então, eu queria pedir primeiro, meninas, para vocês se apresentarem. Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Oi? Foi? Ei, agora foi. Eu sou a Jennifer Coutinho, caso alguém aqui, né, me veja, não consiga me enxergar em plenitude. Eu sou uma mulher parda, estou vestindo uma calça preta, uma blusa preta com a golinha com strass, estou com acessórios prateados hoje também, uma sandália branca. E estou com uma maquiagem leve, né? O sentimento que eu estou é de bastante alegria, eu gosto muito de compartilhar, então acho importante fazer essa audiodescrição para vocês. Bom,
Eu sou fundadora da Pluri, também já foi conhecida como Se Candidate Mulher, e basicamente o que a gente faz é conectar empresas que queiram contratar mais mulheres a uma comunidade de 250 mil mulheres. Então, quando chega a empresa e fala assim, mas eu não acho a mulher, mas não tem a mulher, aqui tem. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Já entrando um pouco na pauta do que a gente vai falar hoje, o nosso grande público-alvo hoje são grandes corporações, então a gente atende desde Renault, Ambev, Samarco, Saint-Gobain, e eu acho que vai ser bem interessante dividir aí como que é esse relacionamento startup e empresa. Tem startup que já fala, nunca vou fazer negócio com grandes corporações, tem startup que fala, só faço negócio com grandes corporações, então acho que vai ser bem legal dividir isso com vocês. Boa, obrigada, Jenny, por vir. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vou reforçar como a Jennifer a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, cabelos na altura do ombro liso. Estou vestindo uma saia preta, uma blusa preta e branca, com batom vermelho, que é a alegria que eu estou estar aqui. Bom, eu venho da área de gestão de projetos, gestão de portfólios, estou no mundo da tecnologia há 15 anos, no mundo do mercado financeiro há 11, né? Dentro do mercado financeiro, passei por risco de mercado, risco de liquidez, prevenção à fraude, HP aí firme, ajudando a gente. E hoje estou dentro do Itaú Unibanco, na tecnologia, na infraestrutura, comunidade de cloud, né? A gente trabalha em comunidades, e ali com um desafio gigante de inovação, né? Porque, também dando um spoiler, como que a gente ia seguir o mercado se a gente não tivesse uma mudança de infraestrutura. E ali a gente está assim, namorando muitas startups. As que não gostam das gigantes, dói o coração. Acabou de começar, gente. Já estão cortando aí o áudio. Bom, gente, prazerão conhecer vocês. Eu sou Poli. Escutei o último palestrante falando de Poli várias vezes. Eu falei, gente, toda hora me chamou. Que chique. Estou em 2 palestras. Bom, mas é um prazerão estar aqui hoje. Eu tenho, da minha trajetória... Primeiro, eu sou de Minas, vocês vão perceber rapidinho, né? Assim, quando eu falar que eu sou de BH, vocês já vão saber, mas eu sou de Belo Horizonte. Minha carreira corporativa quase inteira foi na Ambev. Eu fiquei 13 anos lá, durante 8 anos em Supply, 4 anos com P&D, e depois como head de inovação e estratégia de marca, na BU ali de não alcoólicos. Saí faz 1 ano, e antes de ir para a The Bakery, eu também fui CPO, chefe de produtos de uma EdTech, voltada para treinamento e desenvolvimento. Inclusive, foi como conheci a Andréia, a gente se conheceu brevemente antes desse momento. E estou super feliz de estar aqui para a gente trocar uma ideia. Nesse momento, né, eu sei que aqui é evento de TI, então eu não sabia nada, agora eu sei um pouquinho mais que nada, mas ainda é bem pouco. Que lá eu fui descobrir o que é back, o que é front, linguagem. E, assim, eram os nomes que eu nunca ouvi falar na minha vida. Não é um mercado muito inclusivo, gente. Vocês têm que ajudar aí. Gente, muito difícil para quem nunca viu entender minimamente do que está falando. Aí ele abria aquelas telas cheias de código, mas eu fiquei encantada, assim. Falei, talvez eu consiga aprender, mas aprendi bem pouco. Mas alguma coisa eu aprendi. Mas eu fico, de verdade, acho que é um super ramo, aí, uma profissão, e eu acho que quem está nesse mundo, parabéns, que eu acho que não deve ser fácil. E então eu comecei na The Bakery esse ano, e aí eu entrei já como Product Delivery Lead na The Bakery, que é como líder de produtos de inovação. Aí, antes de continuar, aproveitar para fazer minha audiodescrição, que eu esqueci, que eu sou, né, na ansiedade que eu não falei, mas sou baixinha, não vai dar para ver, mas eu tenho 1,5 m, que estou sentada aqui. Estou com o cabelo bem curto, raspado do lado. Uma roupa assim, bem discretinha, né? O pessoal todo, estou de preto, estou de rosa, assim, bem cheguei com flores. O cabelo escuro. Bom, gente, e eu acho que também, né, minha roupa exprime felicidade, vou aproveitar que vocês falaram, acho que é um prazer enorme estar num painel que fala de diversidade, então, além dessa minha carreira de inovação, eu também sempre participei, a diversidade participa da minha vida desde sempre, eu faço parte de um conselho de uma ONG, que fez 10 anos esse ano, que a minha irmã fundou, que chama Arquitetura na Periferia, também dou mentorias para pessoas diversas, fundei grupos de diversidade na Ambev, o Conselho LGBTQIA+, então é um tema que eu adoro.
No meu mestrado profissional, eu acabei estudando também dominação masculina nas organizações, então vocês veem que fui enveredando por vários lugares pessoais e profissionais. Então, super prazer. Na The Baker eu trabalho na área de produtos, como eu falei, mais voltado para a inovação aberta, então bastante a ver com o tema que a gente vai falar aqui hoje. Então, animada aí para os próximos papos. Oi. Joia, obrigada, meninas. Bom, para a gente começar, acho que todas elas falaram, né, da carreira, e é muito comum hoje a gente ver as pessoas vindo de diferentes lugares desembocando, né, na área de inovação e também na área de TI. Né? Acho que boa parte aqui já teve, ou ainda né, tem lá o seu histórico da linha de código. Eu já tive o meu nos primórdios. Sorte do mercado que eu saí dessa área. O mundo talvez fosse pior se eu tivesse continuado codando, né, mas enfim. Mas assim, a gente vê então essa trajetória, né, das pessoas vindo e as pessoas, enfim, né, acho que é a grande parte importante dessa equação da inovação. Lógico que você tem a tecnologia, tem as oportunidades de mercado, mas enfim, as pessoas no fim do dia, né, que estão lá na frente. Então eu queria, Jenny, perguntar para você que, né, na frente da Pluri lida muito, né, o seu grande ativo, né, de negócio é essa questão do relacionamento com as pessoas e da inserção dessas pessoas ou a reinserção das pessoas no mercado de trabalho, muito com foco em inovação, enfim, né, as grandes empresas e tal. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho quais são os desafios hoje, né, dessa relação startup, né, grandes empresas, mas também quais são os desafios hoje das pessoas ou quais são os grandes skills que hoje são muito mais de habilidades, talvez não técnicas, né, para entrar nesse mundo da inovação. Como que você está vendo isso dentro da tua perspectiva? Eu acho que do lado da startup, o primeiro ponto de desafio é que os nossos tempos são muito diferentes. Então, enquanto uma empresa tem todo um tempo de aprovação de cadastro, fazer a POC, e quando você viu isso demorou 6 meses, 6 meses uma startup morre. Então, eu acho que esse é o primeiro grande desafio. A gente já teve POC que a gente se inscreveu com grande relacionamento com corporação, que eu entrego uma POC em 15 dias. E a empresa, não, mas é para entregar em 6 meses. E eu, o que eu vou fazer em 6 meses, entendeu? Eu vou entregar no primeiro mês e tudo mais. Então, acho que o primeiro, a gente tem tempos diferentes. O tempo da startup ele é mais rápido do que o tempo de uma grande corporação. Por isso que muitos dos meus colegas, às vezes, falam não vou participar de piloto, não vou participar de POC, porque até eu fazer o cadastro, 3 meses, daqui a 3 meses, meu produto já é completamente diferente. Eu nem sei se vai estar atendendo a dor de hoje. Então, o primeiro desafio os tempos são diferentes. Se você, enquanto startup, consegue lidar com isso, tem caixa, tem operação que consegue lidar com isso, eu acho que super funciona, porque muita startup tem entrado hoje pela área de inovação. Assim, a gente mesmo, esse ano, entrou muito mais, inclusive, pela área de inovação do que pela área de RH das empresas. Então, o principal desafio, eu acho que os tempos são diferentes e isso afeta muito. E talvez a corporação nem tenha essa dimensão, sabe? Talvez nenhuma startup chegou lá para a empresa e falou assim, cara, vamos fazer um pouquinho mais rápido ou pensar? E vem um outro ponto que é um pouquinho da burocracia também, que eu super entendo. Uma empresa de mais de 5 mil funcionários precisa ter um compliance extremamente redondo para as coisas que acontecem ali. Então, eu também acho que a startup tem que se adaptar. Com a gente, por exemplo, o cadastro é o tempo que mais demora. Não é a negociação, não é a implantação, é cadastro. É mandar um monte de certidão, registro de não sei o que lá para o compliance. E aí, o que a gente começou a fazer? Quando a gente começa a negociar com uma corporação, no dia 1, mesmo se eu não for fazer nada, a gente já fala, adianta aí o cadastro. Porque aí, do dia 1 da negociação até o dia que vai fechar, se passaram uns 2 meses, a gente fez o cadastro também. Então, acho que tem isso, mas sem dúvida, tempos diferentes é o maior desafio. E eu acho que hoje, enquanto o que eles têm buscado enquanto pessoa mesmo, a gente passou por uma fase onde as empresas trouxeram muita gente iniciante de carreira, houve um boom durante a pandemia, e muita gente começando a carreira, mas a gente já mudou bastante o viés de mercado agora. Então, além das habilidades técnicas, uma coisa que eu vejo mais hoje é
relacionada à maturidade profissional, e aqui eu não estou falando ao tempo que essa pessoa, a idade dessa pessoa, mas o quanto ela consegue tomar decisões num cenário de incerteza, o quanto ela consegue aprender rápido, porque as empresas estão mudando muito. Então, se ela nasceu para ser financeiro e ela vai morrer financeiro, talvez isso seja um problema. Então, acho que são essas duas características que eu tenho sentido mais, pelo menos nas corporações que a gente está trabalhando. E essa questão dos timings é uma coisa que a gente também percebe muito, né? Timings e processos, né? E aí você entra numa empresa, vem aquele... Não, estamos aqui no fast track da área de inovação, porque precisa fechar agora, você consegue instalar em 7 dias, a gente consegue, tarará, pum, para lá em compras, e aí você fica 3 meses... Né? Aí mais 2 meses no jurídico e por aí vai, né? E ok, assim, dá para entender porque são processos, tem a ver com compliance, governança, etc. Mas acho que tá chegando num momento assim que tá ficando muito explícito, né, e muito crítico, essa dicotomia, né, entre a necessidade da inovação, a velocidade que enfim, né, que o mercado coloca e que as necessidades, os problemas, as soluções e tal imprimem, versus todos esses processos internos ou modelos que existem hoje na empresa que ainda estão lá dentro de um modelo mais tradicional, entre aspas, né? E aí, Polly, queria perguntar para você. A The Bakery, enfim, né, e você como líder de projeto, está muito à frente disso, dessa relação com as empresas e à frente desses projetos de transformação digital ou de estruturação de áreas de inovação e tal, né? Então, eu queria te perguntar assim, quais são os fatores-chave que você vê de uma mudança cultural assim nas empresas? Tipo, onde estão, né, essas questões para que essa dicotomia diminua um pouco e que essa questão da convivência, né, da inovação versus os processos mais tradicionais sejam um pouco mais harmoniosos, né? Eu sei bem como é isso, que até pouco tempo eu estava na grande corporação, então... só até aproveitando trazer o ponto da Jennifer e complementando, isso é uma dificuldade, assim, às vezes na Ambev, numa empresa de mais de 40 mil pessoas, era 6 meses para cadastrar um fornecedor, então 6 meses é igual você falou, já nasceu, já morreu, então o que eu faço com isso, né? E aí eu acho que casa muito com The Bakery, que a The Bakery veio com esse... Primeiro, não é uma padaria, né, gente? Para quem estava na dúvida, eu amo pão, sou mais cervejeira, fermentação, mas a gente aqui na The Bakery a gente fermenta sonhos, fermenta ideias, né? Menos sobre pão e cerveja, apesar de eu também gostar. Então a gente se chama de consultoria, mas na verdade somos empreendedores, né? A gente gosta de se colocar muito nesse lugar, junto com startups e empresas, para a gente pensar justamente como azeitar esses processos. Então, um dos pontos para essa questão da burocracia que a The Bakery faz é de tomar para a gente esses processos. Então, o que a gente faz, cara, a empresa não vai precisar cadastrar fornecedor, a gente faz tudo pela gente, justamente para começar o relacionamento, né? Porque ainda vai ter paquera, vai lá, né? Vai flertar, vamos ver se vai dar namoro, que às vezes já quer ir direto, tem que fazer tudo né? todo o cadastro, tudo, para alguém que talvez não faz tanto sentido, ou para startup ou para empresa. Então, a gente sempre tenta azeitar, né? Ajudar nesses relacionamentos, tanto burocráticos como cadastro, etc. E aí a gente faz muito essa ponte, que é exatamente o que você falou. Como a gente conecta essas soluções, que acho que a disrupção do mercado vem muito disso, né? Como que a gente junta essas grandes empresas com logísticas enormes, com distribuição, com capacidades gigantescas e associa com a velocidade com que grandes inovações querem entrar no mercado? Então, acho que é uma combinação perfeita, porém dicotômica. Então, a gente vem para tentar ajudar e tirar um pouquinho dessa dicotomia entre grande empresa e o ecossistema. Então, especificamente dentro da área de inovação aberta, que é onde atua a The Bakery, a gente trabalha com o que a gente fala de ecossistema. Então, não só startups, mas universidades, outras empresas, empreendedores, empreendedoras. Então, a gente acredita que qualquer parceiro no ecossistema pode colaborar para projetos da empresa, e aí a gente consegue facilitar esses processos. E aí, pensando assim, da parte da empresa, né, o que ajuda, o que já começa a facilitar um pouco esses processos? Até recentemente, para quem não sei se todo mundo aqui já ouviu falar, mas a gente faz o ranking de melhores empresas que se relacionam com startups. Assim, a gente, no evento do Case, a gente lançou o último resultado, está disponível, né, quem quiser baixar, mas lá a gente foram mais de 100 empresas inscritas, e a gente faz justamente essa análise para ver quais são as melhores empresas, né, para se relacionar com startups. E o que a gente viu lá, eu acho que trazendo informações bem fresquinhas,
tem uma grande dificuldade. Quando a gente vê dados de estratégia, assim, tem uma pontuação super alta. Então, as empresas, não, tem uma estratégia super clara de inovação aberta, sei o que tem que fazer, né? Meu PPT está perfeito. Então, até perguntaram, tem PPT? Eu, graças, não aguento mais fazer PPT. Então, tem lá a estratégia linda no PPT, mas aí, quando a gente vai para a execução, não acontece. Então, os KPIs, as métricas, os resultados, eles são, em geral, parece óbvio, mas, infelizmente, isso acontece muito, são muito mais aquém do que está ali na estratégia, no que foi escrito no início. Então, eu acho que uma das coisas, assim, da gente começar, para tirar do PPT, é começar primeiro a escolher, né, escolher suas batalhas. Então, não adianta abraçar o mundo, vou fazer inovação aberta com tudo agora. Não. Escolhe suas batalhas, entende onde você vai começar, vê onde é mais estratégico, vê onde o mercado está mais aquecido, se vai ser Brasil, se vai ser fora, onde que tem mais tecnologia que também ajuda. Então, tem várias perguntinhas e começa aos poucos, né? Não queira abraçar o mundo e vá vendo ali onde que você consegue começar seus primeiros POCs, seus primeiros testes, escalas, enfim. Então, na The Bakery, né, você até comentou do prazo, a metodologia que é o nosso carro-chefe, que chama Partner, a gente faz, consegue ir com a solução, fazer toda a parte de POC, mais um inicinho de um teste ali, que a gente chama de Smaller First Steps, em menos de 2 meses. Justamente não dá, né? Assim, inclusive, a empresa, se ela for esperar e ficar nessa morosidade, mudou já a pessoa, já foi promovida, ninguém nem sabe mais o que está acontecendo, aí quando você vê, já era o teste. Então, a gente acredita muito nessa celeridade também para fazer isso. Então, lá no ranking, né, como eu estava dizendo, a gente viu muita coisa da conexão de estratégia e operação. Eu acho que priorização é super importante também. Um outro ponto, eu acho que para trabalhar muito com inovação aberta, é estar nos meios que eu, particularmente, né, nesse tempo todo que eu fiquei na Ambev, infelizmente, as grandes empresas ainda são muito fechadas, ou poucas pessoas ali dentro que se relacionam com fora da empresa. Né? E o ideal é todo mundo estar se relacionando. Né? Não tem porquê, a gente mudou, né? A gente não está mais naquele mundinho, cada um no seu quadrado. A gente tem que relacionar, tem que estar no espaço para começar a gerar também isso e a gente vê que pode acontecer. E aí, nesse produto também que a gente traz, quase todos, a gente faz questão de fazer demo days grandes, né, para a própria empresa, seja Itaú, né, Renner, qual seja, olhar e falar, pô, olha que massa, tem uma startup aqui dentro da minha empresa gigantesca falando de uma solução que eu nunca tinha ouvido falar, ou que é uma coisa que eu acho que faz super sentido para a gente. Então, sempre também trazer esses exemplos de fora para dentro, eu acho que vai fomentando essa cultura de inovação. E aí, nesse último ponto também, né, mega relevante, a cultura de inovação. Então, o ecossistema, a cultura, o mindset, todas essas estruturas vão ajudar a você dar um passinho à frente com a sua inovação aberta. Acho que são esses os principais pontos para mim. Joia. Não, e é uma coisa que a gente vê muito, né? Assim, tem que conviver ao mesmo tempo nas grandes empresas, né? Toda essa estrutura, né, que a gente está falando de processos, etc., e essa questão toda da inovação, convivendo ao mesmo tempo, discutindo internamente, né, ao mesmo tempo. Tem um conceito, não sei quem já ouviu falar, mas de ambidestria, né, organizacional. E eu acho que vai muito nessa linha, né, de você ter todas as estruturas dentro da empresa que fazem sentido numa visão de longo prazo, de sustentabilidade aqui num viés mais de negócio, assim, né? E de resultado, e de pouco erro, e etc. Mas, ao mesmo tempo, hoje, você tem que ter também toda essa visão, né, de inovação, de teste, e de faz rápido, erra rápido, conserta rápido, faz de novo, joga fora, vamos para outra. E essas duas coisas hoje são ao mesmo tempo, não pode mais ser ou uma ou outra. Né? E aí eu vou aproveitar que a Patrícia está até rindo aqui da história para perguntar como que é, agora, do ponto de vista, né, da grande empresa, como que é este olhar, né? Porque a gente está falando um pouco mais aqui das dores do lado da startup, né? Uma das piadas que a gente, como startup, faz, assim, pô, é tudo para ontem, quando se entrega, a pessoa saiu de férias. Né? Sei lá, isso acontece direto, né? Mas, enfim, olhando... Exatamente. Né? É igual agora, né? Assim, descobriram que o ano vai acabar, né? Uma novidade que tem esse ano, né? O fim do ano. Né? Mas, enfim, virando, né, um pouco agora o outro lado, né, do olhar, como que é do outro lado, né? A gente sabe que o Itaú, enfim, é uma empresa que investe muito, né, em inovação, muitas vezes puxa essa fila, né, em várias conversas, em várias frentes de inovação. Mas como que é esse outro lado? Que desafios você vê daí agora, né, do outro ponto de vista? E, a partir desse ponto de vista, né, que tendências você vê para o futuro, falando, né, para as empresas, assim, tipo, quais são as coisas que, se a gente não se ajeitar agora,
para o futuro o problema vai ser muito maior, né? Legal. Eu escutando as meninas falarem aqui, eu sinto essa dor dentro de casa. Por mais que, realmente, eu acho que o Itaú, hoje, ele se preocupa, né? Porque, quando a gente fala em inovação, não adianta a gente ficar só ali, né? Naquele lugar que a inovação é gostosa. Se a gente tiver essa ferramenta, tiver essa resolução, mas a gente tem que olhar para processos, a gente tem que olhar para a estrutura, né? Quando a gente fala de mercado financeiro, isso, não que nos outros mercados não seja, mas é muito doído, porque a gente é regulado, né? A gente é vigiado de uma maneira extremamente intensa. Então, com tudo que a gente tem que fazer ali dentro dos órgãos reguladores de olho, ali das auditorias de olho, como que a gente inova, né? Como que a gente não perde o time da sociedade? Porque a inovação, ela não virou moda porque é legal a gente inovar, porque é legal a gente estar num lugar desse, tal. Não, porque senão a gente não atende mais a sociedade, né? E aí eu acho que, falando de hoje, eu faço um passo atrás aí para um passado curto. Mas, há alguns anos, a gente, como corporação, começou a entender que a gente ficaria para trás se a gente não olhasse para isso, e olhar para isso significava uma mudança gigante, né? A gente está falando de empresas de 10 mil funcionários, aqui a gente está falando de empresas de 100 mil funcionários, né? Quando a gente fala de tecnologia, vamos fazer um recorte aqui da nossa vida, hoje nós somos entre 12 e 14 mil funcionários. Só ali na tecnologia, tendo que conversar com essa área de negócio, tendo que trazer essa área de negócio junto, porque, senão, a gente não entrega lá no final, né? E tudo isso era extremamente desafiador. Claro que foi uma baita de uma reestruturação de alguns anos, né? Mas um ponto que, há algum tempo, isso vem ficando muito claro para a gente, é que, assim, hoje, num dos pilares da nossa cultura ali, é que a gente não sabe de tudo. Então, a gente olha para o mercado, né? Aquela história que você falou, e teve muito tempo isso, a gente sabe fazer, porque a gente sabe o que é melhor para a gente conhece o nosso Titanic, enfim. Não dava mais, porque a gente não sabe, né? E a gente foi olhar para quem sabe. E aí a gente tem tanto hub de inovação, a gente tem tanta startup, a gente tem gente errando rápido e que consegue fazer isso numa velocidade que a gente ali, com alguns gateways ali que não está no nosso controle, acaba não conseguindo. Então, vamos capturar isso. Tá bem. Mais importante. Vamos capturar isso, né? Então, quando a gente consegue olhar para fora, e isso é uma prática hoje, e hoje é bem recente, tá? Porque antes a gente olhava para fora, a gente olhava para os nossos concorrentes diretos, né? Hoje, o Itaú, ele não se enxerga como um banco, ele se enxerga como uma empresa de tecnologia. Então, hoje, ali, pensando em tecnologia, né? A gente é dividido em comunidades, as comunidades são divididas ali em squads. Se alguém dentro de uma squad bater um papo com alguém de uma startup e entende que ali tem uma solução legal, ele tem toda a liberdade hoje de chegar. Né? Eu vou deixar o outro lado, que vocês estão pensando, mas é a burocra. Gente, a burocra tem. Mas vamos começar pelo outro lado. Né? Eu acho que isso foi um baita de um ganho, porque existia, sim, uma hierarquia. Quem traz fornecedor é a alta liderança, e como que esse fornecedor chega. Então, essa barreira foi quebrada. E isso, numa visão de inovação, para a gente é extremamente importante, porque tem gente olhando para tudo quanto é canto. Né? Eu tenho gente ali que vai fazer uma imersão fora e conhece um outro player e traz alguma coisa que não estava acontecendo. Estamos aqui, né, gente? Estamos aqui numa baita de uma incubadora. E até ontem mesmo eu estava numa agenda, não sei se tem alguém aqui da Digibi, que eu achei demais, e que a gente está usando, né, a Digibi ali. Poxa, quanto que a gente desonera e consegue chegar, né? A gente está falando de uma plataforma de integração que está aqui dentro do Cubo e que tem um baita de um produto e que nos atende hoje. Está todo mundo querendo usar Digibi lá dentro. Ou seja, né, a gente poderia fazer.
Provavelmente não tão bem quanto o Digibi fez, porque a gente está numa outra trilha, né? Então, inovar não dá para ser sozinho, porque o nosso propósito é o mesmo, né? A gente está olhando para a sociedade. Quando a gente fala de trazer alguma coisa que traz benefício para a sociedade, a gente está falando do mesmo lugar. Então, se cada um fizer o seu e a gente conseguir andar junto, a gente chega muito mais rápido. Né? Aí, pelo outro lado, puxa, a burocracia. Né? Eu acabei de ter uma experiência há pouquíssimo tempo lá dentro, e imagina, Itaú é um gigante mesmo, né, gente? Então, assim, quando fala assim, você tem que procurar a área, você fala, meu Deus. Lá vai, isso vai demorar quantas semanas. Mas hoje existe também, do outro lado, uma predisposição, sabe? Por mais que a pessoa fale, puta, não é comigo, mas espera aí que eu vou pensar, porque eu estou entendendo que isso é legal, porque o que você quer fazer, o que você quer trazer, o que você quer que a gente compre, ele vai ter um propósito lá. Então, hoje, quando a gente começa a interagir com a visão do cliente, né, com o foco no cliente, da jornada do cliente, a gente começa a melhorar, não, obviamente, gente, não está país de Alice, não, mas a gente começa a melhorar esses times, né, porque a gente deixa de setorizar. Eu estou sentada aqui, eu sou de compras. Faltou um documento, senhora, volta daqui 2 semanas, você entra na fila de novo, porque faz parte, né? Era assim que a gente conhecia. Só que com tanta provocação que a gente tem no dia a dia ali, não dá para ser assim mais, né? Então, todo mundo, inclusive a área de compras, o jurídico, enfim, tem que estar com esse olhar. Você está falando que você precisa disso, porque isso está trazendo esse benefício, esse impacto, está mexendo ali. Então, vamos mais rápido. Né? Então, eu acho que assim, esse é o hoje. Tá? E aí, como que eu enxergo o depois? Né? E eu acho que nada é tão descolado, né? Está tudo muito junto. Eu enxergo assim, se a gente, de novo, está olhando para o mesmo caminho, a tendência, eu acho que é inerente a gente se encontrar como grandes corporações e hubs de inovação, startups, enfim, porque cada um vai fazer uma parte. Né? Então, hoje, ali, fazendo uma ponte, né? Hoje a gente tem, falei da Digibi aí um pouco, mas a gente tem um investimento ali em inovação dentro do Itaú. A gente acabou há pouco tempo fazer uma parceria com a IBM ali, Quantum Network, que é um pool, né, onde tem grandes empresas, onde tem hubs, tem startups, e a gente está olhando para quê? A gente está olhando para um futuro breve. Né? Então, a gente tem ali um laboratório de computação quântica, né? Tem um povo esquisito lá que fica ali, mas é muito legal, porque o que é isso? Né? E a gente quer sair na frente, ser moderno, falar de computação quântica, sendo que isso não é a médio prazo, é de médio para longo, não. A gente quer entender como que a gente vai atender a sociedade da melhor maneira. Né? O mercado financeiro ele é crítico. Por um lado, isso é legal porque a gente trabalha com analytics há quanto tempo, né? Porque a gente precisava entender o risco do mercado, a gente precisava entender se a gente pode ou não oferecer, né, alguma coisa para um determinado cliente. Então, isso faz com que a gente tenha uma familiaridade assim, né, com trabalhar com dados. E aí, hoje, a gente fala, poxa, será que a gente vai atender a necessidade da sociedade num tempo? Será que com a estrutura, com a infraestrutura que a gente tem hoje, olha que a gente já mudou, né? Já está falando de cloud, já está abstraindo, já está com produto na prateleira. Mesmo assim, vai dar? Não vai dar. A médio prazo, talvez não dê. Então, vamos estudar. Né? E, com isso, a gente antecipa, porque a gente está olhando para os dados. Então, eu acho que o nosso futuro não tem como a gente não ser parceiros. Eu acho que essas parcerias elas tendem a ficar cada vez mais íntimas, né? Vamos dizer assim, e fazer porque cada um está olhando para o lado e vai trazendo aqui, e a gente está focado lá na sociedade como um todo. Joana, muito legal. E acho que o que você falou, né, das áreas estarem, puxa, não é comigo, mas espera aí que eu vou... Isso tem um aspecto cultural também muito forte, né? E eu acho que traz de volta a gente no ponto inicial da conversa, né, que são as pessoas, assim. Então, se isso não tiver desde o início, né, já ali plantado num mindset de cada um,
pode vir o processo que for dentro das empresas, né? Ninguém compra a ideia, né? Essa heterogeneidade, né, é um ponto que também eu vi uma mudança muito grande ali na corporação, porque antes, poxa, se você não é da área de tecnologia, você não pode estar na tecnologia. Eu tenho a minha primeira formação em fisioterapia. Ai, que esquisita, gente, como vai parar na TI? Né? E, na verdade, se eu pensar 10 anos que eu trabalhei nessa área, o meu contato com o humano dessa área e com o humano em momentos de fragilidade ali, eles me trouxeram alguns olhares e algumas escutas que eu trago isso para o meu dia a dia, direto. E quando eu vejo a gente fazendo um caminho, né, de falar quem são essas pessoas que eu quero que esteja aqui, qual é essa representatividade que eu quero que esteja aqui, porque senão não adianta a gente ser o top, o blaster, né, da tecnologia, né, de produto, puxando um pouco a sardinha para o meu lado aqui também, trabalho com produto. Vamos inovar, vamos trazer mais features para o nosso produto, se a gente não tem a escuta da necessidade, né, do ser humano. Né? Perfeito. Olá. Vem parar tudo aqui. Oi. Bom, e antes que a gente escute coisas feias da organização, porque o tempo já acabou, ia pedir só para vocês, se quiserem, passa muito rápido, né? Deixarem aí os comentários finais, enfim, dicas, pensamentos, provocações, enfim, dentro dessa pauta que a gente está conversando. É muito ruim, porque eu sou lá da startup, eu sou o mensageiro, né? Gente, na arte da guerra, não sei se vocês sabem, a André está de mediadora, mas ela é startup também. Na arte da guerra, não sei se vocês sabem, mas tem um papel que ele é muito importante, que é o do mensageiro. E ninguém pode matar o mensageiro. Ele vai de uma tropa para outra justamente para fazer a comunicação. Então, acho importante dizer que eu sou o mensageiro. Mas, de tudo, acho que esse ano, a gente economizou mais de 3.500 horas dos times de RH das empresas. A gente economizou mais de 7,5 milhões de reais que é destinado à mídia de contratação, por exemplo. E por que isso aconteceu? No final, eu acho que tem uma coisa que foi a chave do bom relacionamento da gente com as corporações que a gente atende, que foi comunicação mesmo. Eu acho que a gente discute tanto tecnologia, criptomoeda, enfim, várias outras coisas, e a gente esquece do básico, e as pessoas não se comunicam bem. Bastou a gente chegar para as empresas, e talvez nenhuma startup tinha coragem de levantar a mão e falar assim, ô, empresa, você está fazendo uma POC em 6 meses, mas eu entrego em 15 dias. A empresa, como assim você entrega em 15 dias? Porque ninguém nunca me falou isso. Então, eu achei que precisava de 6 meses para você entregar uma POC. Ao mesmo tempo que, empresa, se você não acelerar esse processo, ou se tiver alguma forma que eu consiga acelerar esse processo de cadastro, vai dar ruim, não vai dar para a gente trabalhar junto. E a empresa talvez fala, nossa, mas eu quero muito trabalhar junto com você, então deixa como que eu vou mexer. Então, no final, todos os cases que a gente teve esse ano, eu acho que foram resultado de uma comunicação verdadeira entre a gente e as corporações, e uma comunicação, curioso que a Carol falou agora de vender com coragem, né? Mas de uma comunicação corajosa também, porque às vezes a gente tem medo só de falar para as empresas, no nosso caso, quais são os... Eu penso assim, poxa, eu vou falar isso aí, não vai querer me contratar mais. Mas e o risco dele também não me contratar porque eu não fechei no prazo e tudo mais? Então, honestamente, eu acho que de tudo, a mensagem final, as pessoas precisam se comunicar melhor, as startups com corporações mais ainda, e eu acho que a gente tem que ter medo de não se comunicar de forma verdadeira, né, por perder um contrato, por perder um cliente, que, sem dúvida, essa foi a chave para a gente se relacionar bem. E eu estou falando de uma empresa que tem 8 funcionários, que é a minha, mas que se relaciona com Samarco, Saint-Gobain, Ambev, Heineken e várias outras. Então, eu resumiria isso tudo em vamos aprender a se comunicar melhor no final do dia. Boa, é isso aí. Eu acho que você falou de forma muito bem falada. Eu também sou bióloga, mas eu sou uma pessoa que acredito muito nas pessoas, e eu acho que comunicação é fundamental, você trabalhar com gente que está ali com você, olho no olho, transparente, vamos fazer acontecer, vamos... Cara, eu consegui até aqui, onde você consegue ir? Então, eu acho que esse tipo de transparência, abertura, falta muito em qualquer lugar. Então, eu fui corporação, depois eu fui startup, agora eu estou na consultoria. Então, eu sei que não é fácil essa comunicação, então eu assino embaixo.
E saber, gente, que está tudo bem se estiver difícil também. Se estiver difícil inovar, se estiver difícil fazer inovação aberta. Tem como vários estudos e várias questões. E qualquer dificuldade extra também, contem com, seja a The Bakery ou outras consultorias, que eu acho que a gente pode, né, sempre ajudar muito nesses processos e sofrer um pouquinho menos. Aí, aprendendo, depois vai ficando muito mais fácil. A encurtar esses caminhos, né? Exatamente. E, sem dúvida, né, a comunicação. E eu acho que a escuta, né, a escuta para a gente perceber o que está acontecendo no entorno também, né. E tanto o Itaú quanto qualquer gigante aí hoje está na mesma situação, sabe? A gente entende, sabe, está fazendo com os nossos erros e acertos um caminho para onde a gente vai convergir, que não tem como ir sozinho, não tem como ser aquela burocracia que era, e a gente tem que provocar mesmo, né? A gente lá dentro, a gente se provoca muito. Hoje a gente tem essa abertura. Eu acho que a gente se despiu, e falo isso de uma maneira muito limpa, eu acho que a gente se despiu do medo, né? Ai, será que eu posso falar? E eu acho que a parceira que está do lado, a parceria, a empresa parceira, seja ela uma startup, seja ela qualquer empresa, né, ela não está ali, eu estou falando com a grande corporação, ela está ali oferecendo alguma coisa que aquela corporação não tem. Então, ela tem que falar, ela tem que dar à luz o que está acontecendo ali. Porque é assim, se a gente está olhando para fora, se a gente está chamando quem quer que seja, ou se alguém vai bater na porta e fazer uma proposta, é porque tem que juntar forças, não tem ninguém ali que pode mais que o outro, sabe? A gente está em situações diferentes que, se a gente juntar, dá certo. Boa, isso aí. Acho que a visão de que inovação não é mais um diferencial, né, de mercado. Inovação é quase que um componente essencial para a sobrevivência e, enfim, sustentabilidade, né, da empresa. Minha mãe sempre brinca, seja por convicção ou por conveniência, tem que fazer. Então, é isso. Gente, muito obrigada. Exatamente. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a vocês. Bom evento.